Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de 2026. De antemão, já gostaríamos de agradecer a presença e a disponibilidade de cada um de vocês e aproveitar também para desejar um feliz ano novo. Desejamos um ano repleto de saúde, de paz, de prosperidade. Sejam muito bem-vindos. Bom, nós estamos presentes hoje com os três diretores da CAPEF: Alcione Mendonça, diretor-presidente; Sérgio Clark, diretor de Administração e Investimentos da CAPEF, e com Henrique Tinoco, nosso diretor de Previdência. E o evento de hoje tem como objetivo apresentar os resultados obtidos em 2025, fazer um resumo dos principais acontecimentos ocorridos ao longo do ano, apresentar as propostas de reajuste dos benefícios para este ano de 2026, além de esclarecer as dúvidas dos senhores. Bom, como tem acontecido nos últimos encontros, nós incluímos um espaço para as perguntas que os senhores gostariam que fossem respondidas hoje. Então, como sempre, chegaram muitas perguntas e nós já fizemos um compilado dessas perguntas e já incluímos ao final da nossa apresentação. Aquelas perguntas que mais se repetiram, os diretores já vão responder logo que acabar a apresentação e, em seguida, eles vão ficar disponíveis para responder as perguntas dos senhores aqui pelo chat do Zoom. Combinado? Bom, eu informo também que a gente vai ter um sorteio de brindes ao final desse evento. Então, todos os que responderem ao formulário de avaliação do evento já vão estar concorrendo aos brindes, ok? Bom, então vamos iniciar, né? Vamos convidar o diretor-presidente da CAPEF, Alcione Mendonça, para uma breve saudação e já para a condução da apresentação. Boa tarde, Alcione. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação a gente ter esse momento aqui com os nossos participantes. É uma oportunidade de fazermos uma atualização de tudo que aconteceu em 2025, né? Um ano muito bom, um ano que eu diria que foi excelente, né? Nos surpreendeu positivamente e a gente quer trazer rapidamente aqui um retrato de como foi esse ano e como nós alcançamos aí essas metas, inclusive as rentabilidades tanto do plano BD, do plano CV, como do plano família, e deixar também um momento para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, para que a gente cada vez mais possa estar próximo dos nossos participantes e cada vez mais também fazendo uma gestão transparente, tem caracterizado aqui os três diretores, dentro de ter essa preocupação de zelar e exercer bem o dever de fidúcia e fazer essa gestão aqui de uma forma transparente, mas também comprometida com os resultados que vocês merecem, né? A gente preparou aqui, então, a apresentação, vou pedir a Juliana para a gente já começar, já procurar avançar aqui essa apresentação e, ao final, a gente deixa o espaço para que vocês possam fazer as perguntas, como a gente já mencionou. Então, por favor, Juliana, para passar. Como eu já coloquei, foi um ano muito especial, né? Um ano que a gente conseguiu realmente alcançar não só as nossas metas de rentabilidade, mas também alcançamos grande parte dos desafios internos que nós tínhamos aqui do ponto de vista de cada vez mais tornar a nossa CAPEF eficiente, voltada para o participante, incorporando aí novos mecanismos de gestão, incorporando mecanismos de atendimento, o uso de IA para que a gente tenha uma central mais inteligente e que a gente possa cada vez mais atender bem a vocês, que são os nossos participantes, tá? Vou passar. O ano nós fechamos aí com um patrimônio de 7 bilhões e 600 milhões, né? Isso aí somando aqui o patrimônio do plano BD, do plano CV e do plano família também. Isso representa uma solidez aí da nossa entidade, não é? Esses números eles são muito representativos, cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade, não é? Mas também nos dá oportunidades de exercer um poder maior de negociação
os nossos parceiros, né? Ou seja, a CAPEF ela é muito bem vista, muito bem percebida pelo mercado, e isso é bom, e esse patrimônio nos ajuda a ter essa relação boa com diversos players que a gente interage ao longo do ano nas nossas negociações. Tá? No ano de 2025, a gente teve aí um crescimento substancial do número de participantes, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso, porque em maio de 2025 nós tivemos a adesão do INEC, aliás, da CAMED Microcrédito, né? Nós já tínhamos tido em 2024 o ingresso no Plano Família dos colaboradores da CAMED Saúde e da CAMED Corretora, e também do INEC. E em maio de 2025, nós tivemos um ingresso aí de cerca de 2.000 e poucos participantes da CAMED Microcrédito. E isso elevou muito a nossa base. E, além disso, nós tivemos também um concurso do banco, né, onde houve o ingresso de mais de 400 colaboradores, e boa parte deles ingressaram em 2025. Então, isso foi um fortalecimento do Plano Família, muito por essa expansão, não é? Mas também um fortalecimento do plano CV. A partir dessas imagens que vocês estão percebendo aí, a gente tem aí alguns momentos em que vários novos colaboradores do Banco do Nordeste passaram a integrar os quadros do banco e, por sua vez, passaram a ser participante do nosso plano família, do nosso plano de CV também, tá? Nós tivemos em 2025 aí um recorde de arrecadação, né? Todo ano a gente vem batendo esse recorde, isso é muito bom, né? Porque a gente fortalece aqui os planos, né? E aquele número de 7.600 ele se consolida a partir dos ingressos das contribuições normais, né? Da rentabilidade dos próprios planos, mas também desses aportes extras, dessas antecipações de pagamento de TSP no plano CV e também do próprio plano de família, que já supera 30 milhões de reais. Bom, o patrimônio acumulado aqui do Plano de Família, na verdade, já está em cerca de 43 milhões de reais, né? E já tem um total de 6.500 participantes. Mas esse ele é um plano recente, um plano novo. Nós já temos apenas 2 anos e 6 meses de existência, né? Isso é muito bom. Isso mostra que a gente lançou um produto que realmente atende às expectativas dos nossos familiares, né? A gente até parentes, até terceiro grau, podem ingressar no plano família, né? E isso de uma forma que não gere nenhum compromisso para você que está fazendo a indicação do familiar, né? Pelo contrário, você está cada vez mais fortalecendo e está zelando para que esse seu familiar no futuro tenha uma renda previdenciária, né? Que muitas vezes a gente começa na carreira profissional, não tem essa preocupação, né? Quando é muito novo, mas é um item que precisa fazer parte dessa educação financeira, dessa educação previdenciária, para que no futuro você tenha aí o conforto de ter uma renda, a exemplo do que acontece com a gente que participa do plano BD e do plano CV do Banco do Nordeste, né? Aqui a CAPEF tem feito esse exercício permanente de se aproximar e sim de estar cada vez mais presente no dia a dia das unidades do Banco do Nordeste, também através desses encontros que a gente está fazendo aqui. Nós fizemos também, continuamos fazendo aquele encontro com participantes, né? O ano passado teve em Salvador, nós tivemos em Teresina, não sei que Salvador, São Paulo a gente teve também, né? Brasília, né? Então são vários momentos que a gente tem essa oportunidade de estar próximo, estar presencialmente com os nossos participantes. Em Feira de Santana também. Aqui a gente tem visitado, foram feitas 49 visitas com reuniões presenciais nas unidades do banco, no interior mesmo, né? Temos uma equipe aqui do nosso segmento comercial que faz essas visitas, elas são muito importantes. A gente ainda tem muitos colegas que não têm o plano, tem cerca de 400 colegas do banco
que não têm o plano CV, e nessas visitas, além de a gente fazer uma abordagem sobre o plano família, sobre o atendimento, sobre todos os canais da CAPEF, mas é uma oportunidade também para a gente conversar e estar mais próximo desses colegas que ainda não têm o plano CV. Esse é um dos objetivos dessas visitas, né? Nós fizemos aí participamos da Semana Nacional de Educação Financeira, né? Tivemos uma palestra com o Leandro Trajano, foi uma palestra muito interessante. Esse ano a gente tem outros eventos, a gente convida para que vocês fiquem atentos a esse movimento, né? Porque cada vez mais é importante que vocês estejam preocupados com algumas temáticas que a CAPEF vem trazendo. E essa Semana da Educação Financeira, na qual a CAPEF se insere, é um momento muito, muito importante, e a gente pede sempre o engajamento de todos vocês, né? Passar. Nós tivemos também aí a terceira e a quarta aula da série de autonomia digital, né? onde a gente conversou sobre como a inteligência artificial pode nos ajudar nas tarefas de rotina, né? E também como se conectar de uma forma segura, né? Nós tivemos, antes dessa terceira e quarta aula, nós tivemos duas anteriores que conversamos sobre essa questão de segurança, quando a gente estava tendo aí um grande volume de colegas nossos sendo abordados por pessoas, né, que procurando se aproveitar de alguns momentos e cometer fraudes e levar a que as pessoas possam a fazer algumas transferências indevidas. Então, a gente estabeleceu aqui algumas preocupações para que a gente fique atento a essas questões, que é muito importante, né? E a gente vai continuar também esse ano buscando trazer matérias interessantes para que cada vez mais vocês possam estar interagindo com a gente aqui através dessas oportunidades, né? Nós tivemos o Dia do Participante, onde uma presença de 250 pessoas. Esse evento foi realizado aqui no BNB Clube. Nós tivemos a presença aí do banco, do nosso patrocinador, através da diretora Ana Tereza, né? Nós devemos estar fazendo esse evento semelhante no próximo dia 22, às 17 horas, lá no BNB Clube. Nós vamos estar lá presente também. É um momento de celebrar e reconhecer aí a importância que os nossos participantes têm dentro da nossa entidade, né? Realizamos também o 32º Seminário de Investimentos, onde tivemos a participação de mais de 900 pessoas, né, presencial e online. Também é um momento muito bom, pessoal, que a gente tem tido a oportunidade de debater vários temas e, principalmente, debater o que é que vai acontecer com os nossos investimentos no ano seguinte, né? No caso, aqui no ano de 2026. Uma oportunidade com vários atores aí do mercado financeiro que, com certeza, nos trazem ensinamentos e troca de experiências também. E sempre é interessante que vocês fiquem atentos a esses eventos e participem cada vez mais. Aqui estão os encontros participantes que a gente estava tentando se lembrar. Nós fizemos aí 6 encontros, né? Recife, Feira de Santana, Salvador, Aracaju, né? São Paulo e Brasília. Esse ano nós vamos repetir, não nessas mesmas localidades, nós vamos fazer em outras localidades, né? De forma que pelo menos a cada e também a gente está sempre com essa ideia de interiorizar esse encontro da diretoria com os participantes. Então a gente vai fazer esse ano em Campina Grande, parece que em Caruaru também, a Raquel te falou também que a gente vai ter, que é Caruaru e Campina Grande. Então, essa ideia é uma ideia interessante, que a gente, a cada 2, 3 anos, consiga rodar todas as capitais do Nordeste e inserindo também essa presença de cidades de maior porte. Tá? Aqui é a nossa pesquisa de satisfação, cujo resultado aí alcançou aí 94,65, né? Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade, no sentido de que essa excelência no atendimento, ela precisa ser trabalhada, né? E aí, claro que a gente tem procurado intensificar bastante aí os nossos canais, né? Com a criação de novos canais, buscando
Lá na frente a gente vai ver um pouco de utilizar a automação, mas sem perder essa capacidade de interagir de forma direta, né? Tanto que a gente tem, qualquer um de vocês, nossos participantes, pode fazer lá através do nosso portal, a reservar um horário para ser atendido com o nosso analista, com o nosso atendente, né? De forma personalizada e tirar suas dúvidas. Isso é muito importante. E, além disso, nos nossos atendimentos convencionais, a gente alcançou essa nota, que é uma nota muito interessante, muito importante. E aqui foi uma campanha que a gente se engajou, e todos os colaboradores da CAPEF se engajaram também, os nossos participantes, durante o 32º seminário, em vários momentos, né? Nós conseguimos arrecadar 1.634 quilos de mantimentos dentro da campanha Natal Sem Fome, que é uma campanha coordenada pelo INEC, né? Uma campanha que alcança aí cerca de mais de 260 toneladas de mantimentos, né? Isso é um desafio, e aqui os colaboradores estão de parabéns porque abraçaram esse desafio que a diretoria lançou, e só é um momento de reconhecer que a gente pode fazer algo de diferente, e essa é uma forma de se fazer isso, né? Vai passar? Bom, esse ranking aí foi uma apuração que a Previc fez, né, que é o órgão fiscalizador aí das entidades de previdência complementar, né? E a gente apareceu aí dentro dessa eficiência operacional como na segunda posição, né? Então, nós tivemos aí, dentre o segundo lugar entre as entidades do segundo segmento, com patrocínio público, ou seja, vinculado a um órgão público federal, né? E em terceiro lugar, quando a gente olha todas as entidades, foram 31 que participam do segmento 1, 2, 3 e 4 da Previc, né? E a gente ficou em terceiro lugar. Então, isso só é muito interessante, esse reconhecimento, né? E feito pela própria agência reguladora do nosso sistema, né? Isso também se deve muito, pessoal, a esse esforço, né, de a gente buscar e ter uma maior eficiência, né? Aqui nesse quadro a gente menciona como ele tem tido aí uma queda, né? E a gente, obviamente, tem feito isso com muita responsabilidade. Eu sempre tenho dito aqui na diretoria, com nossos gestores, que a gente precisa ter essa preocupação com a eficiência operacional, de fazer uma boa aplicação dos recursos da nossa entidade, mas não podemos deixar de fazer os nossos investimentos que a gente precisa em tecnologia, melhorar os nossos sistemas, melhorar as nossas ferramentas, não é? Modernizar os nossos equipamentos, porque a gente sabe que tem que ter uma CAPEF pensando no longo prazo, né? E aí, mas mesmo com todos esses esforços de modernização, de alguns investimentos que a gente vem fazendo em tecnologia, principalmente, o nosso custo por participante por ano, né, tem sido em torno de R$ 1.481. Então, é um custo também que mostra essa nossa eficiência, como a gente viu aí o reconhecimento da Previc naquela tabulação que ela fez, né? Esse esforço, pessoal, de uma boa gestão da despesa administrativa, ao longo dos últimos anos, a gente tem transferido isso de uma forma para vocês, para os nossos participantes. Nesse ano, a partir de janeiro de 2026, né, a gente fez uma redução na taxa de carregamento do plano do CV. Ela saiu de 3,5 para 2,70, ou seja, ela incide sobre as contribuições. No momento em que o participante ativo faz a contribuição, essa incidência era de 3,5 e passou para 2,7. No momento em que o participante do plano de CV faz a adesão a passar a ser um assistido, ou seja, ele se aposentar, havia uma incidência sobre uma taxa de administração única
que era de 2,70, ela também foi reduzida de 2,70 para 2,50. A gente está fazendo isso com muita responsabilidade. Já fizemos isso do plano BD também, que saiu de 4,89 e hoje é 2,80. Hoje é 2,89, era 4,50, né? E reduziu para 2,89. Isso a gente fez há 2 anos atrás, né? Afora que vocês se recordam, né, que a gente também transferiu do PGA, no primeiro momento, 30 milhões, foi 2020, em janeiro de 2020 e 2024, né? Não, 23, janeiro de 2023, e em janeiro de 2024, mais 20 milhões, né? Ou seja, a gente está sempre preocupado em fazer uma boa gestão dos recursos, de forma que, sem comprometer, como eu coloquei, os requerimentos de investimentos que a entidade precisa, né? Vai passar. E aqui a gente traz aqui os selos. Nós tivemos a renovação do selo de governança corporativa, que são um selo que foi instituído pela Abrado, né? Também nós tivemos o selo de governança de investimentos, que foi instituído, que é instituído também pela Abrado, também foi renovado, né? E o selo de engajamento, né? Esses selos, eles nos ajudam, porque ele tem um conjunto de procedimentos, de obrigações, um conjunto de processos que precisam ser revistos, e isso mostra que a CAPEF tem essa preocupação de ter essa qualidade com as boas práticas, né? E esses selos, na verdade, eles confirmam essa atuação, tá? Pode passar? Aqui nós tivemos também ao longo, em novembro, né? Em novembro de 2025, após novos conselheiros indicados, né? Nós tivemos aí 3 novos conselheiros que foram empossados, né? Hoje a presidente do nosso conselho é a Sandra Lisboa, e nós temos também ainda o Luiz Sérgio e o Tiago, que são os indicados do Banco do Nordeste. Temos também ainda como conselheiros eleitos o Bruno Pena, o João Francisco, que é o Jofran, e o Romulo Lamar, né? Com certeza eles devem estar nos assistindo também, né? Nós tivemos no Conselho Fiscal a posse também aí no início de novembro de 2025, do Antônio Jorge, né, que foi indicado pelo Banco do Nordeste, e a Laiane, que também foi outra colega indicada pelo Banco do Nordeste. Compõe também aí no Conselho Fiscal mais dois conselheiros, né, que é o Antônio Jorge Bagdei, né, que eu acho que vocês conhecem, que é da Bahia, né, e o Chicão, que é muito conhecido, que é o gerente de Parnaíba, que também faz parte do nosso Conselho Fiscal, né. A boa parte desses resultados, pessoal, deve muito desse comprometimento, dessa governança do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, e se envolver nas questões da nossa entidade, né? Isso só cada vez mais vem fortalecer a transparência e a continuidade de um ciclo vitorioso aí de resultados, né? A gente traz aqui algumas novidades, algumas coisas que aconteceram ao longo de 2025. Acho que um marco aí foi quando a gente teve a aprovação pela Previc da alteração do artigo 86. Né? O artigo 86 é aquele item que nós tínhamos no regulamento do plano BD, em que havia a previsão de que somente se a gente alcançasse a rentabilidade do plano BD é que seria possível termos o reajuste, a recomposição pelo INPC no ano anterior, né? Então, isso já mudou, né? Não precisa mais alcançar essa rentabilidade, né? Foi feita uma pesquisa e vários outros planos já tinham essa alteração, e foi uma conquista aí que envolveu todas as entidades, a ABNB, a FBNB e a própria governança do Banco do Nordeste também, que compreendeu a importância disso e ajudou na defesa junto à SESC da implantação desse artigo, da alteração desse artigo que está vigente, né? Nós não precisamos utilizá-lo esse ano, porque, como a gente vai ver um pouco mais na frente, o Sérgio Clark vai já falar, a gente alcançou aí a rentabilidade do plano, nós superamos a rentabilidade tanto do plano BD quanto do plano CV,
Mas, de todo modo, a gente é importante saber que esse artigo foi alterado, tá? Esse item também é um item muito importante, em que foi feita uma alteração no regulamento do Plano de CV para que os novos colegas que ingressem que venham a ser admitidos no Banco do Nordeste, eles possam ingressar de forma automática no Plano CV1. Isso é fomento, né? Isso é forma da gente crescer, né? E aí isso tem sido interessante, porque a gente já tem uma adesão muito forte, mesmo quando não tinha esse instrumento, cerca de torno de 90%, 93% dos nossos colaboradores faziam adesão ao Plano CV, mas agora ele vai, ao ingressar nos quadros do banco, ao assinar o seu contrato de trabalho com o banco, ele automaticamente vai estar ingressando do Plano CV1 e vai ter um período de 120 dias para se manifestar caso não queira permanecer no plano. Então, isso é interessante, uma conquista do segmento, uma conquista da ABRAP, né, que trabalhou fortemente junto ao governo para que esse item fosse aprovado, e realmente é muito interessante, né? Aqui tem alguns benefícios para o participante, né? Tem até uma forma da gente responder aí a um colega, né, que é sobre a questão do antecipação do 13º salário. Aliás, aqui é um empréstimo, né? Um empréstimo do 13º salário, que foi implantado em janeiro de 2024, né? A gente fez também, pessoal, esse ano, um aumento dos limites, né? Isso a gente percebeu que beneficiou bastante um contingente expressivo de participantes, porque o saldo que a gente tinha de pessoas demandando, ele cresceu, né, no Plano CV. Antes o Plano CV era até 10 salários, até 7 salários, passou para 10, né? No Plano BD, que era até 10 salários, passou para 12, né? A gente também fez um simulador de portabilidade que permite que a gente possa estar se comparando com outros planos, mostrando aí a competitividade na nossa entidade, ou seja, a gente está se colocando no mercado e trazendo ferramentas que são importantes para os nossos participantes e também, principalmente, para as pessoas que possam que queiram aderir ao Plano Família, né? Aqui tem outros benefícios e novos produtos que foram trabalhados ao longo de 2025, né? O assistente virtual é muito interessante, essa ferramenta, né? A gente tem tido uma grande satisfação que as pessoas cada vez mais estão utilizando esse assistente virtual, né? Ele fica disponível 24 horas. Então, se você pretende ter uma simulação do seu benefício, um extrato de contribuição, demonstrativo de pagamento, se quer fazer um aporte extra, se quer ver qual é a sua margem, pegar um extrato de AP, você vai entrar lá no nosso WhatsApp, vai poder digitar o item que você precisa e automaticamente você vai poder receber essa informação de uma forma segura, de uma forma, obrigado, Sérgio, de uma forma que lhe dê esse conforto, né? A gente também fez aí um processo 100% online de concessão de benefício, aposentadoria, pensão e pecúlio, né? Muito, muito interessante. Isso agora, um teste, né, que nós tivemos aí, vocês têm conhecimento que o Banco lançou um programa de demissão voluntária, então mais de 200 participantes ativos fizeram adesão ao programa de demissão voluntária e a gente usou aqui de uma forma muito eficiente esse instrumento da concessão digital, né? Também foi implantado aí os institutos digitais, né? De uma forma facilitando também o acesso à portabilidade, ao BPD, resgate e autos patrocínio, tudo via o portal e tudo de forma automatizada via o app. Né? Pode passar? Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre alguns números, né, e sobre os nossos resultados de 2025. Eu vou passar aqui para o diretor de Administração e Investimentos, que é o Sérgio Clark, que vai trazer aí
notícias excelentes aí para nós. Boa tarde, pessoal. Feliz 2026 a todos, tá? Então, esse ano foi realmente um ano que foi repleto de muitas realizações. Nós tivemos muitos desafios, mas tivemos grandes realizações e foi coroado aí pela superação das metas dos 3 planos, né? O que é muito bom, pessoal. É muito bom porque viabiliza, né? É óbvio que é uma combinação, né? Redução de despesa e tal, mas o principal ponto aí é a rentabilidade dos investimentos que viabiliza a correção dos benefícios dos nossos participantes, né? Então, no caso do plano BD, a gente fechou o ano com 108,87% da nossa meta, né? Alcançamos 10,18% para uma meta de 9,35%. Vocês todos devem ter recebido aí o material de comunicação aí que a CAPEF começou a divulgar ontem à tarde, não foi, Juliana? As comunidades no site, né? Dando conta do reajuste dos benefícios, né? Então, o plano BD foi sim assegurado, conseguimos sim bater a meta, superar a meta e vamos entregar o reajuste integral aí do INPC para todos os participantes. Pode passar. Então, 108,87, né, desempenho acumulado. Pode passar. Isso vai permitir aí que a gente deu 3,9, né, de reajuste, que é o 100% do INPC, e essa superação dessa meta, combinado a gestões junto aos nossos contingenciais, né, nossos passivos contingenciais, e a redução das nossas despesas administrativas vão também permitir que a gente reduza aí a contribuição extraordinária, né, de 18,9 para 18,30, uma redução de 0,6 valendo agora a partir de janeiro desse ano. A combinação dessas duas coisas, né, o reajuste para 3,90 e a redução da contribuição extraordinária, significa um aumento do benefício líquido de 4,68, né? Então, quando você reduz o 0,60 e reajusta o 3,90, isso significa um 4,68. Se a gente olhar a evolução histórica aí da redução dessa contribuição extraordinária, né? Desde 2008 a gente vem trabalhando e vem reduzindo ela foi 29%, e hoje ela atinge o menor patamar aí nos últimos 22 anos, né? Com 18,30, né? Desde 2004, nós nunca tivemos um patamar tão pequeno aí, não é pequeno ainda, né? Tão baixo de contribuição extraordinária. Vamos continuar trabalhando para que esse ano de 2026 também a gente alcance resultados, supere as nossas performances para permitir outra redução, tá bom? Eu acho que foi um resultado muito bom. No caso do plano CV, pode passar, Julia? No caso do plano CV, e aí a carteira é diferente, né? É um plano mais jovem, entram novos recursos e aí possibilita que ele se aproveite de aplicar mais recursos nas taxas de juros atuais, que são mais altas, né? A gente também superou a meta, e aí superou a meta com uma folga ainda maior, com 133,4% da meta, né? 12,64 para uma meta de 9,48, né? Então, isso vai possibilitar aí uma recuperação de parte da performance que ficou abaixo, né? Em 2024, né? Vocês se recordam, né? Os participantes assistidos do CV, a gente ainda tem aí a recuperar para o ano. Então, 133,4 da meta, um excelente resultado. A nossa estratégia lá de marcar títulos na curva, de buscar assegurar a performance, né? Se aproveitar desses momentos de taxa de juros alta, fazer alguns movimentos táticos, trocando de Selic para NTNB em alguns momentos, nos possibilitaram aí a superação da meta. Pode passar, né? No caso do CV, a gente tem reajustes distintos, né? A depender do momento que a pessoa entrou em gozo de benefício, se aposentou, né? Então, para quem se aposentou até 2017, o reajuste é de 6,68, ou seja, uma reposição de 55% da inflação de 2024, ou seja, você dá a inflação completa mais 55% a mais, né? Então, 155, uma recomposição de 55%, né? No caso de quem se aposentou entre 2018 e no ano 2019, 6,94% de reajuste, tá? 61% de reposição da inflação em 2024. E quem se aposentou em 2020 até agora, né? A partir de 2020,
7,19. Quem já já está em gozo de renda vitalícia, ou seja, pensionista ou aposentado por invalidez, recebe 4,26. Ok? Então, acho que foi um ano muito bom para os dois planos patrocinados, né? E vamos continuar trabalhando para que no ano de 2026 a gente consiga dar bons resultados e a gente aí sim supere mais uma vez a meta e consiga recuperar o que ainda ficou. Pode passar. O Plano Família também é um dos melhores, até novembro ele estava ali entre os 3 melhores planos em termos de performance, risco, retorno do mercado brasileiro como um todo, tá? A gente conseguiu entregar aí a meta do plano Família, é uma meta muito, muito desafiadora, né? Porque ele tem que entregar 105% do CDI. Então, a gente fechou com 101,1% do 105%, né? Então, esse 14,31% é o 105% do CDI e o 15,20% foi a performance que a gente atingiu no ano, né? Lembrando que você vai dizer, mas o CDI não está 15%? Ele está 15% no fim do ano de 2025. Ele começa mais baixo, ele sobe, depois ele agora, a expectativa para 2026 é que ele sofra cortes, né? Pode passar. É o 101,1, né? Que é 101,1 de 105, né? Pode passar. Então, acho que a gente vai para as perguntas, né, presidente? Isso, nós então iremos já começar respondendo essa primeira pergunta. Essa é a pergunta que já. Do plano BD. Quanto será o reajuste das outras do plano BD? Haverá redução no percentual da taxa de contribuição? O Sérgio Clark acabou de apresentar, né? O reajuste ele alcançou 3,90, né? E haverá sim uma redução na taxa de contribuição extraordinária, né? É um desafio muito grande. Aparentemente, pessoal, 0,60 é um número pequeno, né? Mas a gente precisa de 73 milhões de reais de resultado, de superávit no plano para poder fazer essa redução dessa contribuição extraordinária. Então, isso tem um mérito muito forte. Diga de novo, presidente. 73 milhões de reais de superávit no plano BD, que permite, então, que a gente possa fazer essa redução de 0,60 na taxa de contribuição extraordinária, né? Esse acho que a gente vem fazendo isso nos últimos 3, 4 anos, né? Claro que o ano passado foi pouco, foi 0,1. A gente saiu de 18,19 para 18,9. Mas esse desafio de estar perseguindo isso nos move a cada vez mais estar comprometido com essas propostas, tá? Independentemente de outros ajustes que possam ser feitos no plano BD, isso foi um tema bastante discutido nos últimos 2 anos, dentro da governança do Banco do Nordeste, com as entidades, né? Mas, enquanto isso, a gente está fazendo aqui o dever de casa e buscar alcançar essa redução, tá? Segunda pergunta. A contribuição do plano BD já poderá ser considerada para abater imposto de renda? Bom, gente, a CAPEF também soltou mais nada, um grande abraço aí a todos, repetindo aí o desejo de 2026 bem legal para todos nós, de preferência com essa questão do imposto de renda, né, com soluções mais efetivas. Em 2025 nós tivemos grandes avanços, porque esse tema ele passou na Câmara, está no Senado para ser votado, ou seja, virar lei, mas ele está também no STJ, e o STJ decidiu, obviamente não decidiu sobre natureza universal, ou seja, para todos os participantes, mas ele teve um caso específico em que ele julgou e reconheceu a debitibilidade, né, dessas contribuições extraordinárias para apurar o imposto de renda. Agora, a legislação, o Congresso, isso apurado, não tem que discutir, não tem que esperar a Receita, tem que rapidamente disciplinar tudo. No caso do STJ, como foi tratado especificamente no caso, ele vai escrever lá o acordo e, na sequência, tá certo? Ele pode decidir se isso terá efeito, né, de repercussão geral para todos
E, obviamente, a Receita vendo isso, até mesmo sem a repercussão, a Receita pode entender que o assunto já foi manifestado e pode ela resolver se poupar de ter que deixar que as pessoas entrem na justiça para pedir uma decisão que a segunda instância de justiça do país já deu. Então, é muito provável, a nossa expectativa, que na hora que voltar, né, do recesso judiciário, que seja publicado essas questões, a Receita Federal atualize aquela instrução normativa que atualmente obriga todo mundo a fazer, né, a segregação, não considerar como dedutivo essas parcelas, salvo para aqueles que já têm a decisão judicial. Então, assim, em relação à pergunta, a contribuição já poderá? Ainda não, porque ela não depende da governança da CAPEV, ela depende da governança da Receita e atualizar a bendita instrução normativa que disciplina esse tema. Mas, comparado com esse mesmo janeiro no ano passado, nós evoluímos muito. Isso nos permite um otimismo muito concreto de a gente ter, talvez ainda no primeiro semestre, uma decisão definitiva para isso. Tá? Se não, vamos imaginar que não aconteça, nós vamos ter que continuar recorrendo, né, à Justiça com muito mais facilidade de conseguir eliminar, porque qualquer advogado vai dizer, olha, o STJ já examinou e já decidiu, então os juízes tendem a dar isso de forma mais liminarmente, de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida. Esse é o quadro que nós temos nesse tema. E também, acho que é importante destacar, até porque o nosso presidente ele participa dentro da linha de governança das entidades associativas lá da ABRAP, e a ABRAP tem feito um papel muito importante junto ao Congresso, utilizando-se aí de sua liderança, né, em todo o sistema, mostrando a quantidade de pessoas que serão impactadas. A gente, com certeza, tão logo reinicie os trabalhos legislativos de 2026, aí a equipe lá da ABRAP vai atuar de uma forma muito mais efetiva para cobrar agora o desdobramento dentro do Senado Federal, e para isso a gente conta com, né, uma pessoa que faz esse canal direto, que é o presidente da CAPEF, que é o Alcione, que está lá dentro do sistema como dirigente lá do SINDAP. É isso, né, presidente? Isso. Só também aqui firmar um compromisso da diretoria e isso também tem sido um requerimento do nosso Conselho Deliberativo, né? E todo o movimento que vem acontecer em relação a esse tema, a gente manter todos os nossos participantes atualizados. Além de estar fazendo essas gestões, nós vamos também trazer essas informações que são importantes. Tá? Bom, terceira pergunta. As taxas de juros dos EAPs da CAPEF são altas. Por que a CAPEF não oferece empréstimos nos moldes praticados por outras entidades, como a Previ, por exemplo? Tá. Assim, o EAP da CAPEF, ele é assim, esse é um tema recorrente, a gente fez algumas matérias, né, Juliana? Fizemos vídeo, matéria sobre esse tema, né? O EAP da CAPEF, ele segue os mesmos moldes de todas as fundações. Acontece que a Previ tem uma realidade atuarial, a FUNCEF tem outra realidade atuarial, a Petros tem a dela, tem realidades melhores do que a nossa, tem realidades piores do que a nossa, tá? O EAP, pessoal, ele não é tão somente um benefício ao participante, né? Embora ele é uma das linhas de investimento, ou seja, eu pego o dinheiro de todos os participantes do Plano BD, de todos os participantes do Plano CV, uma parte eu aloco em títulos privados, uma parte eu aloco em títulos públicos e outra parte eu aloco na linha de investimento em empréstimo. E o resultado desse investimento, ele é revestido em benefício do todo, da massa. Mas minha conta do CV é individualizada. A sua cota é individualizada, mas os investimentos é feito no regime de condomínio. O condomínio, o fundo, investe junto. Certo, pessoal? Então, o EAP, o retorno que o EAP tem que dar, ele tem que satisfazer o requerimento de rentabilidade, não só de quem toma EAP, mas também de quem não toma. E a gente tem que lembrar que, tanto no plano BD quanto no plano CV, a maior parte dos participantes não tem EAP, certo? Então, eu tenho que pegar o recurso e tenho que dar o melhor direcionamento dele possível. E aí eu tento, uma balança em que eu tento dar uma linha de crédito que ela seja, sim, atrativa,
e aí, embora o colega tenha colocado que ela é alta, ela é atrativa, porque ela é mais baixa do que o banco pratica para os funcionários dele, é mais baixa do que a Copperforte, ela é mais baixa do que o INSS pratica, disponibiliza como teto lá, e ela é mais baixa do que o CDI. A nossa linha de EAP é mais barata do que o CDI. Né? Você pega o dinheiro, aplica, você ganha 100, 101, 102% do CDI e você toma emprestado na CAPEF a menos do que o CDI. Então, a nossa taxa de juros, ela é, sim, mais baixa. Então, de um lado, eu consigo dar uma linha de crédito atrativa, mas, do outro lado, eu tenho que aplicar esse recurso levando em consideração o custo da oportunidade. Então, eu estou aplicando empréstimo e deixando de aplicar uma NTNB que está me rendendo inflação mais 7, inflação mais 7,40, 7,30. Então, é uma ginástica que eu tenho que fazer entre dar uma linha de crédito que seja atrativa, seja um crédito atrativo e bom para os nossos participantes, mas também que rentabilize o dinheiro de todos. Então, a gente aplica do mesmo jeito que a Previ, taxas atrativas, mas olhando a minha realidade, ou seja, eu tenho uma meta de rentabilidade, ninguém gostaria que eu deixasse de dar o reajuste dos benefícios porque não atingia a meta, e não atingia a meta porque dei empréstimos abaixo da meta atuarial, do custo de oportunidade. Então, é esse o ponto. A gente tem, sim, se desdobrado para tentar equilibrar essa balança. Uma linha de crédito atrativa, um custo que seja justo, mas que também seja rentável para os nossos participantes. Eu acho que a gente tem que conseguir. Principalmente para os que não tomam. Exatamente. Juliana, próxima. Bom, próxima pergunta. Qual a perspectiva de redução da taxa básica de juros prevista para... Você passou? Não passou não, esse mesmo é a quarta. Né? Qual a perspectiva de redução da taxa básica de juros prevista para 2026? Qual a estratégia que a CAPEF irá adotar para a carteira de investimento dos planos? A gente já vem adotando essa estratégia, tá, pessoal? Essa redução dessa taxa de juros, ela já é esperada, já está precificada no mercado, né? E aí, a gente já vem adotando essa estratégia de tentar, no caso do plano CV, pegar o maior número possível de títulos com a taxa ainda alta, né? E tentar assegurar essa rentabilidade para frente, para o futuro, né? Mas também, aí no caso do BD também, da margem que a gente consegue, a gente tem que lembrar que boa parte dos recursos do BD, eles precisam de liquidez, uma liquidez maior. O BD paga mais de 550 milhões em benefício por ano, né? Então, eu não posso comprar um título para 2060 para o BD, porque eu vou precisar desse dinheiro para pagar, preciso de 550 milhões para pagar os benefícios do ano 2026, por exemplo. Eu preciso ir colocando em investimentos que têm uma liquidez um pouco maior. Então, a gente já conta com essa redução da taxa de juros, nós continuaremos atentos a isso. Temos esses movimentos que eu mencionei quando eu estava falando dos resultados, de aproveitar um momento, colocar o dinheiro na Selic, outro momento na NTNB, né? Ou seja, quando a NTNB atinge lá IPCA mais 7,40, o que eu tiver de disponibilidade no caixa, que não seja comprometido com o pagamento de benefício, eu vou lá e compro esse título. Tem algum momento em que a NTNB caiu, está baixa, tem disponibilidade, vamos colocar na Selic, que está alta, e vamos esperar a NTNB subir para que eu compre só nesse momento. Então, a gente tem feito esses movimentos de forma ativa na gestão da taxa de juros para assegurar essa rentabilidade que a gente conseguiu esse ano. Houve uma mudança muito importante no final de 2024, que foi a possibilidade de marcar os títulos na curva. Ou seja, agora eu posso, no CV, que eu não podia, comprar títulos e assegurar, né, não ter a volatilidade que vem com eleição, com guerra, com discursos, com ações externas ou internas no Brasil, né? Então, a gente hoje está meio que blindado dessa volatilidade e isso tem sido muito favorável para o nosso plano e foi muito favorável no ano passado. Ok. Quinta pergunta. A CAPEF tem aplicação no Banco Master? Em caso positivo, há alguma possibilidade de reversão do iminente prejuízo? Não tem, pessoal. Não temos, não tivemos e não teremos, né? Já que o banco está em liquidação, né? Então, não tivemos, tá? Ok. Não, a gente tem uma política, a gente tem um comitê de investimentos, nós temos uma política, tá, pessoal?
e existem requerimentos, né? E eu tenho requerimentos de rating, de tamanho do banco, a gente olha também as notícias que saem em relação do banco, resultado do banco tem que ser um banco lucrativo, tem que ser um banco Basileia, tamanho do ativo, rating, imagem. Então, e hoje a gente tem dado mais carga em título público mesmo, né? Então, o Master não atendia esses requerimentos que a gente tem, né? E, então, por isso, a gente nunca comprou, assim como não comprou de uma série de outros bancos. O fato do banco não atender o nosso requerimento não quer dizer que necessariamente ele é um banco ruim, tá? É só porque, dado que eu estou cuidando do dinheiro de vocês, ou seja, o dinheiro de terceiros, a gente tem um dever de fidúcia muito grande, né? Temos que ser conservadores e olhar sempre o longo prazo, né? Bom, e a próxima e última pergunta aqui da apresentação, que a gente vai seguir na sequência agora para as perguntas do chat, é essa: se haverá adiantamento do 13º salário, como nos anos anteriores, e o benefício será reajustado ainda no mês de janeiro? Sim, pessoal, haverá o adiantamento do 13º salário, agora no dia 19, né? E esse 13º salário, como benefício do mês de janeiro, também será pago no dia 19, já contempla esse reajuste que a gente acabou de transmitir para vocês aqui, e informar, né? Então, vocês podem ficar tranquilos, a Folha, a gente tem um maior cuidado de já se antecipar o máximo possível com todas as providências, até sair a divulgação dos índices, normalmente ocorre ali por volta do dia 10, e a área lá coordenada pelo diretor Henrique, ela já faz todas as providências necessárias para que essa folha de janeiro já contemple os reajustes, e o adiantamento do 13º também contempla o reajuste. Essa folha especial, ela, né, teve uma característica não é tão recorrente, que ela coincide, né, com um volume muito grande de colegas nossos que saíram do patrocinador no PDV, né? E por conta disso, a carga lá da equipe foi maior, mas a turma lá sabe da importância, sabe da relevância e sabe quão significativo é a gente ter os nossos benefícios devidamente atualizados, principalmente num cenário positivo como foi esse. Então, vocês podem contar com isso, o pessoal está esticando, está trabalhando no final de semana, mas faz isso de uma forma muito, muito consciente e muito prazerosa, porque está construindo uma coisa positiva para todos os participantes. Ok, então vamos parar a apresentação e vamos continuar as perguntas aqui feitas pelo chat. Eu vou começar pela ordem, tá? Do primeiro aqui que fez foi o Humberto Diniz, sobre os limites de AP, Sérgio. Ele fala o seguinte: completei 65 anos, o meu teto sofreu redução pela idade e, como estava no limite de idade, fiquei prejudicado, visto que estou acima do novo limite. Faça uma redução do limite pela idade. Há algum estudo para rever o limite para quem ainda está na ativa? Obrigado. Humberto, obrigado pela pergunta. A gente faz esses estudos, tá? Corriqueiramente, tá? No ano de 2024, a gente aumentou esses limites, o valor absoluto, né? O próprio valor absoluto. E também, este ano, como o Ossione bem apresentou aí, a gente também aumentou o número de salários, certo? Cada participante tem uma situação própria, né? Então, fica difícil eu aqui poder dizer o seu caso específico, né? Mas a gente tem sim feito esses estudos. Existe aí, não tem jeito, dependendo da idade do participante, aí existe uma escadinha lá mesmo de redução para evitar também porque eu não consigo fazer mais operações tão longas, né? Então, como eu não reduzo tanto o prazo, eu reduzo um pouco o valor, tá? É uma questão de equilíbrio mesmo. É feito um estudo atuarial da solvência do produto, entendeu? Então, isso acontece. No caso de participantes da ativa, a gente também fez uma melhoria no ano de 2024, que foi fazer um meio termo das duas coisas. Antes, a gente olhava o ativo, quando ele se tornava elegível à aposentadoria, eu deixava de olhar o salário dele da ativa e passava a olhar o benefício projetado dele. A gente continua olhando o benefício projetado, mas a gente fez uma regra de transição,
em vez de olhar só o benefício projetado, eu boto 1,5 vezes o benefício projetado, então, como multiplicador. Então, para suavizar essa redução do limite, tá? Aí, respondendo a sua pergunta, todo ano a gente analisa, todo ano a gente fica revisitando a parte dos EAPs. A gente falou de uma, né, Alcione, do aumento de 7 para 10 e de 10 para 12, mas na realidade, em 2025, a gente fez 2 mudanças no EAP, né? A gente fez também a elevação do comprometimento de renda, né? Sim. De 15 para 22,5. Né? Aumentou isso aí, gerou... Em abril, né? Gerou um espaço bem interessante. Gerou um espaço bem interessante. Para que as pessoas pudessem contratar mais os EAP, né? Exatamente. Juliana? Bom, na sequência, o Antônio Francisco ainda é uma pergunta para investimentos. Atualmente, qual o percentual de investimento em imóveis do Plano BD em relação ao investimento total? A gente tem, acho que se o Antônio acompanha aí as nossas lives, o nosso seminário de investimento, a gente está nesse esforço, né, Alcione e Henrique, de redução de venda desses imóveis, porque, sabidamente, eles não têm alcançado a mesma performance no título público, não têm alcançado a meta atuarial, tá? E, como eu falei, a gente paga 550 milhões de benefícios por ano, precisa transformar esse imóvel em dinheiro para pagar esse benefício. A gente tem vendido. Hoje, os imóveis representam 3,98% dos investimentos do Plano BD. Sérgio, só complementando um pouco o que o diretor Sérgio está colocando, pessoal, esse esforço, em dezembro de 2022, nós tínhamos uma carteira de imóvel com 223 milhões de reais, não é? Hoje a gente tem cerca de 160 milhões de reais. Então, nós tínhamos um prédio, o edifício Boulevard Financeiro, lá em Salvador, foi vendido. O prédio da TIM, que funciona aqui na Barão de Stuart, acho que quem é aqui de Fortaleza conhece, também foi vendido. Nós tínhamos cerca de 24 salas no Beira-Mar, 25 salas no Beira-Mar Trade Center. Hoje a Capef só tem 4 salas no Beira-Mar Trade Center. O edifício empresarial Center, que também era aqui em Fortaleza, também foi vendido foi vendido também, né? Recife, né? E tem outras gestões que nós estamos fazendo nesse sentido de continuar com esse esforço, e como o Sérgio colocou, a motivação, embora a legislação alterou e não esteja mais exigindo que a gente faça essa alienação dos imóveis até 2030, e essa percepção também é do nosso Conselho Deliberativo, que tem nos ajudado nesse esforço e compreendido aí esse momento que a Capef precisa fazer essa alienação, claro, com muita responsabilidade desses imóveis, né? Mas só para a gente ter aqui uma informação. Por exemplo, a rentabilidade dos imóveis em 2024 foi 3,31. A rentabilidade do Plano BD em 2024 foi 8,67. A rentabilidade dos imóveis acumulada até outubro de 2025 estava em 2,53. A rentabilidade do Plano BD acumulada até 2025, né, até outubro de 2025, era 8,83. Ou seja, claramente, pessoal, os imóveis no cenário atual eles não acompanham a rentabilidade dos outros ativos da Capef, e é uma estratégia que a gente entende que a gente vai intensificar, vai continuar. Claro que tem alguns desafios aí, mas alguns imóveis são mais antigos, tem uma menor atratividade, mas a gente está fazendo um trabalho de divulgação forte, um trabalho também de parceria, né, com algumas entidades, no sentido de que a gente possa fazer esse trabalho fluir sem gerar danos significativos para o plano. Bom, então, Domingos, o Alcione já respondeu aqui, adiantando, já respondeu a sua pergunta, né? Se a Capef conseguiu vender boa parte dos imóveis. E na sequência a gente tem uma próxima pergunta aqui, de uma pessoa que não se identificou. Como a Capef está considerando os riscos de mercado, de governo, de eleição, de Trump, que é muito difícil, mas ponderável, etc. Pessoal, esse é o nosso dia a dia, né? Esse aí é o nosso café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, tá? É o que a gente faz, não só Trump, não só... Isso aí, Venezuela, Ucrânia, aí eu vou mais para trás, Iraque. A Capef tem que sempre considerar essa questão
esses fatores externos, né, que a gente chama de macroeconômicos, né? Então, eu tenho que levar esse cenário em consideração para a gestão dos nossos investimentos, né? Acho que, vou falar um pouco de 2026, só repetindo um pouco o que a gente falou no seminário, né? Esse ano ele é especialmente desafiador para o Brasil, para qualquer país. Quando você tem uma eleição presidencial, você tem um desafio de volatilidade maior, porque os candidatos falam coisas e o mercado reage, né? Então, a gente tem isso. Do outro lado, eu tenho, no cenário externo, eu tenho uma guerra da Ucrânia que ainda continua, não se resolve. Eu tenho um acirramento de uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China, lembrando que é o maior e o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? Então, que acaba respingando, ora tem tarifa, ora não tem tarifa. Então, tudo isso contribui para ter um ambiente mais volátil, nós precisamos nos manter mais atentos e responder mais rapidamente. Mas esse é o nosso dia a dia, é o que a gente tem feito, tem tentado proteger a carteira da gente de volatilidades. Muita gente pergunta, deve aparecer aí, se não apareceu ainda, né, Juliana? E bolsa, vai investir em bolsa? A gente optou, dado o resultado de 2024, em 2025 todo, não foi o senhor Henrique, por ser conservador. A gente tinha um título público rendendo muito, a Selic muito, não tinha essa certeza. A pessoa agora diz, a Bolsa rendeu 34%, vocês não investiram a Bolsa. Cara, eu não tenho bola de cristal, não tenho como adivinhar. Identificamos, fizemos uma avaliação de risco-retorno, o risco que se tinha versus o retorno que eu tinha do outro lado. Então, entendemos que não valia correr o risco de ter ou não essa rentabilidade se eu tenho ali uma NTNB me pagando 7,20, se eu tenho um Selic me pagando 15. Né? Para o ano de 2026, eu acho que o cenário permanece. Eu ainda tenho uma taxa de juros muito alta, eu tenho uma eleição que vai trazer muita volatilidade. É óbvio que os meninos sabem aqui, todo mês, a cada 3 meses, o Marcelo, a equipe dele, avaliam. Vale a pena entrar na bolsa? Abrir uma janela? Se abrir e a gente entender que é uma janela boa, a gente entra também, tá? E sai também. Se não deu certo, sai. Não tem problema errar. O negócio é saber que errou cedo. Você não pode ter apego, né? Compromisso com o erro, né? De ficar, eu errei, eu tenho que ficar porque eu errei, não está errado, vai virar, vai dar certo. Isso não é bom. Ok. Então, a próxima pergunta: qual a avaliação do contencioso sobre a CAPEF? Não sei aí. Bom, pessoal, hoje a CAPEF tem, entre ações em que ela figura como ré e também figura como ativa, né, nas ações, são cerca de 520 ações. Né? A gente tem adotado uma estratégia de buscar fazer alguns acordos, né? E isso, claro que cada processo tem sua história, cada processo tem sua vida, né? Mas assim, o que a gente tem de percepção em relação à nossa carteira e do contencioso é que aquela carteira que está enxugando, não é? Em função dessas decisões, não é? E o que é muito bom, o ingresso de novos processos tem sido muito, muito poucos, né? Então, dado o contingente que a gente tem de participantes, né, e de matérias, a gente aqui também trata aí da questão de nós temos esses imóveis, que tem imóveis que são alugados, que fez por outra tem algum tipo de necessidade de fazer alguma ação, não é? Tem alguns questionamentos mesmo que a gente pode ter de algum participante, principalmente em relação ao plano BD. O plano CV é muito clínico em relação a esse tema de processo judicial, né? Mas essa matéria é uma matéria que ela é uma questão estratégica que a gente vem tratando e isso tem gerado alguns frutos a partir de alguns acordos que a CAPEF vem fazendo e vamos continuar fazendo essas gestões com o apoio do nosso Conselho Deliberativo. Uma próxima pergunta do Aloysio Fortaleza. A nova tabela do imposto de renda já está implementada em janeiro? Sim. A questão só a gente acabou de ser apresentado um pouco como é que funciona. A regra não é uma regra assim tão
tão simples, né? Mas se eu pudesse aqui, de alguma forma, traduzir para os senhores, de uma forma geral, sem prejuízo de vocês detalharem, né? A gente vai produzir um vídeo sobre isso, mas a regra é assim, o que é a nova legislação que foi aprovada pelo governo Lula é para quem ganha até, o valor é 7 mil redondo, não é? 7.350. 5 mil não? O valor de cima é 7.300 vamos lá. Acho que o valor é 7.350. Então, assim, quem tem benefícios pagos pela CAPEF até este montante, tá, vai aplicar essa regra da legislação. Onde? Se o seu benefício for até 5 mil, zero de imposto. Se o seu benefício for 5.001, entra numa regrinha que usa lá um fator, o imposto é menor, mas já tem o imposto. E se passar desse limite superior, que eu estou estimando aqui que seja 7.350, você tem a situação idêntica à que você teve no ano passado. Não muda absolutamente nada. Só vai ter alteração se o seu benefício, base do benefício do seu BD for até 7.350, se for esse o limite. Se for acima disso, não muda absolutamente nada, vai ser aquela tabela progressiva que a gente conhece, né, e tudo mais. É uma característica da lei, tá? Todo mundo imaginava que pudesse ser feito dentro daquela tabela progressiva que a gente conhece, mas não, é uma coisa separada. Você olha, o teu benefício cabe dentro dessa legislação? Cabe. Então, vai até 5 mil nada, de 5 mil a 7.300 e alguma coisa tem a regrinha. Passou disso, é a regra idêntica à do ano anterior. Tá bom? Agora, a CAPEF, ao fazer o pagamento, já vai aplicar esta nova tabela. Então, alguém que em dezembro do ano passado tinha um benefício de 4 mil e alguma coisa, você tinha lá um imposto de rendazinho que estava sendo cobrado. Neste mês vai ser zero. O que você pagava lá vai se somar ao seu rendimento. Mas eu tenho isenção por moléstia. Não vai mudar absolutamente nada. O valor é exatamente 7.350, o Sérgio Clark está me 60 mil. Mas aí assim, vai estar já implantado. Qualquer dúvida, vocês entrem com a nossa central de atendimento, lá tem os fatores, é uma fórmula que está na própria legislação, mas acho que o que interessa realmente para a gente é saber quanto isso vai melhorar no nosso saldo líquido. E aí você tem o seu contra-chequezinho de dezembro, compare com o seu contra-chequezinho de janeiro, que você vai ver o efeito, desde que seu benefício seja até 7.350 de base para o imposto. Essa base é 12, tá? Não é 13. 88.200 anos. Tá? Bom, a próxima pergunta é sobre os imóveis ainda. Ele pergunta se o Empresarial Center de Recife foi vendido totalmente. Foi vendido totalmente. Num ano foi vendido uma parte, no outro ano a outra, e o térreo já tinha sido vendido. Totalmente já. Foi em 2000, não foi nem 25 não, tá? Foi 24. Bom, estamos então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tem alguns comentários, mais pergunta mesmo, deixa eu ver aqui. Nós chegamos a 100 e quantos participantes? 130. Chegamos a 130 e agora temos 121 participantes. Lembrando que a gente já disponibilizou o link aqui para quem quiser participar do sorteio, tá, pessoal? Nós vamos... Mas, pessoal, a convidar aí, aproveita aí que a gente está aqui, a diretoria, né? As dúvidas. Essa, né, é a hora de perguntar. Tá? Mais alguma coisa? Bom, por enquanto, pergunta mesmo não. É o tempo que a gente... Quem quiser perguntar ainda dá tempo, tá, pessoal? Quem a gente está aqui já fazendo a tabulação do sorteio, então quem quiser perguntar... É importante só lembrar que todas as perguntas que foram recebidas, né, de forma antecipada, elas já estão, né, sendo trabalhadas aí as respostas, e nós deveremos disponibilizar na área restrita, né, da CAPEF, para que os participantes possam, né, só clicar lá e ver não só as suas perguntas, mas ver o conjunto das perguntas de todos os participantes
que tem pontos, tem questões muito interessantes e que estão sendo esclarecidas e, portanto, a gente faz o convite à leitura, né, atenta desses esclarecimentos. Bom, pessoal, enquanto vai evoluindo aqui a pesquisa aí, né, ou a consolidação, tem uma pergunta que foi enviada antecipadamente que acho que é interessante a gente trazer para a discussão mais ampla, né? Como andam as negociações para a elevação da taxa de contribuição do plano CV1, né? Hoje o plano CV tem uma contribuição de 7,5%, né, máxima, né? E no início desse ano, em novembro do ano passado, a governança da CAPEF, né, e o Conselho Interativo, nós encaminhamos ao Banco do Nordeste, né, uma solicitação. Essa solicitação está baseada no que foi colhido junto a outros planos, né, e também está respaldada pela própria legislação, e fazer uma alteração da contribuição do plano CV1 de 7,5% para 8,5%. Né? Esse processo ele já está, então, desde novembro, tramitando no Banco do Nordeste. Né? O que ele precisa, só lembrando que é uma alteração que envolve regulamento de plano patrocinado, e aí ele precisa de uma tramitação que envolve o banco, né? Ou seja, vai passar agora, a gente já tem notícia que até o final desse mês ele vai ser apreciado pela diretoria do banco, ou seja, essa alteração do regulamento de 7,5 para 8,5, né? E depois de tramitar na diretoria, ele vai para o Conselho de Administração. Depois do Conselho de Administração, ele recebe uma apreciação do Ministério da Fazenda, depois do Ministério da Fazenda para a SES, e por último, recebe a aprovação da Previc. Né? A gente acredita que essa tramitação, ela, passando essa etapa dentro do banco, envolvendo o Ministério e a própria SES e a própria Previc, claro que tem os prazos dessas entidades, desses órgãos fazerem essa apreciação, né? Mas isso deverá avançar. A gente está muito esperançoso que isso conclua, né? Porque, de certa forma, é um fortalecimento da CAPEF, é um fortalecimento da renda previdenciária dos nossos participantes que integram o plano CV1. Né? A gente tem aí hoje já cerca de 6.400 participantes do plano CV1, né? Não, 5.700. 6.400, o plano já superou o plano BD, né? Então são 6.467, mais ou menos, participantes do plano CV1. E teve ingresso recentemente de novos colaboradores, né? Então é muito importante porque uma taxa de contribuição maior, ela gera uma renda previdenciária maior, ela gera mais conforto para o colaborador do banco, né? E isso faz parte também de uma estratégia de gestão de pessoas. Né? Okay. Junto com essa mudança, pessoal, tem uma outra, né? Que essa é uma faculdade, vamos dizer assim, que está sendo analisada, né? Que é a possibilidade de permitir que pessoas que ainda não ingressaram no plano CV1 possam ingressar, né? Ou seja, possam retroagir ali a 36 meses, e isso também é interessante para a CAPEF, é interessante também para o colaborador do banco que, por acaso, não tenha tido essa reflexão oportuna de ingressar, e agora pode vir a entrar do plano CV1 também. Tá? Pois não, Juliana, tem mais alguma coisa? Bom, pergunta aí? Não, pergunta mesmo não temos. Temos só dizendo aqui que essas duas perguntas que não foram identificadas é do Francisco Leão. Ele acabou de responder aqui. O sorteio, né? Bom, isso. Eu posso colocar uma? Pois não? Assim, porque a pessoa que fez, o colega, e fica claro aí que ele tem uma aflição, e a aflição a gente não pode deixar ninguém com, né? Ele pergunta que sem aporte do banco, o plano BD durará até quando, né? Então, acho que é muito importante, né, a gente trazer aí a tranquilidade aí para o nosso colega, assim. Há toda uma discussão em relação ao
valor do benefício do plano BD. Está aberta a discussão, ele falou que devia ser outro, e isso tudo é uma agenda de discussão, que envolve as entidades, que envolve o banco, que envolve a decisão judicial e tudo mais. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o ponto do benefício que é pago a todos os participantes. Eu tive a oportunidade nos encontros com vocês, né, nas visitas às agências, de deixar muito claro, gente, para o benefício que você tem no seu contra-cheque hoje, pode orar agradecendo a Deus, ao seu santo, ao axé, a todo mundo, porque a CAPEF está suficientemente equilibrada. É óbvio que é com aquela contribuição extraordinária, mas é aquela contribuição extraordinária que dá o lastro para que você possa ter a tranquilidade de que o seu benefício que é recebido hoje tem uma contrapartida de recursos reservados no patrimônio, esses 4 bilhões e alguma coisa, tem lá um pedacinho do dinheiro suficiente para pagar o seu benefício de hoje até o dia que você for partir para uma melhor e deixar isso para sua esposa e deixar isso para o seu filho, se ele tiver uma idade ainda de ser seu beneficiário. Então, a conta traz essa tranquilidade. Então, não se preocupe. O benefício que nós pagamos hoje, com o nível de equilíbrio que nós estamos alcançando, com o nível da contribuição extraordinária que tem dentro do desconto do seu benefício, sua perpetuidade do seu benefício está assegurada. Então, pode colocar a cabeça no travesseiro, e pode não ser aquilo que se esperava, pode não ser o benefício que a gente esperava que tinha que ter, mas esse é um benefício, você está gerenciando suas despesas, suas contas, no que diz respeito ao BD, ele está assegurado, tá certo? E você precisaria acontecer talvez uma guerra mundial, alguma coisa, para mudar de forma significativamente essa tranquilidade. E ainda assim existem outros instrumentos para que a gente possa assegurar este pagamento, tá bom? Obrigada, Henrique. O Aécio está aqui chamando a atenção no chat, for faltando uma pergunta, ele diz o seguinte: ainda tenho participação no fundo da Vale, oriundo do FGTS. Tendo em vista os recentes aumentos das cotas, seria esse o momento de fazer o resgate? Ou ainda teremos um cenário de aumento em 2026? Aí assim, Aécio, aí eu tem que fazer aquele disclaimer, né, que os influencers digitais fazem, né, que não é recomendação, tá, porque não tem a ver exatamente com a CAPEF, né? O fundo lá da Vale, só lembrando, né, pessoal, eu imagino que é o fundo que tem lá no banco, né, ou em outra instituição, que você direcionou o saldo do seu FGTS para aplicar lá na Vale do Rio Doce, né? Na Vale, né? Na mais Vale do Rio Doce. Tem que se avaliar, né? A Vale, ela passou o ano de 2024 e 2025 por momentos de cotação muito baixa, porque a Vale, ela tem uma correlação positiva, a performance das ações dela está intrinsecamente ligadas à cotação do minério de ferro, né? E aí, dado que a demanda chinesa, né, para fazer aquelas obras de infraestrutura deles e para fazer exportações tem diminuído, a Vale sofreu um pouco. Mas agora, já no final de 2025, ela conseguiu recuperar aí, né, porque a Vale é uma empresa muito eficiente, ela conseguiu recuperar aí, ter bons resultados. O minério de ferro também deu uma recuperada na sua cotação, dada a baixa dos estoques e a natureza da economia. Então, acho que o momento atual talvez seja o momento de se avaliar pelo menos uma parte desse recurso, né? Você embolsar o ganho, né? Mas tem que ver qual é a sua situação. Se você é da ativa, embolsar o ganho quer dizer voltar para o FGTS. O FGTS não rende nada, né? Se você já está aposentado e você pode ter acesso a esse dinheiro, aí sim vale a pena você tirar e dar outra destinação para esse recurso, talvez um título público de longo prazo. Aí tem que ver qual é a sua necessidade, tá? Então,
Se você tiver acesso ao recurso, eu acho que vale a pena você refletir, ler um pouco, ver outras opiniões, mas eu acho que é o momento de tirar. Se não, se você ainda é da ativa, talvez, né? É o trade-off, né? O custo de oportunidade. Você vai botar na FGTS que rende igual à inflação, então não sei se vale a pena. Tá? Eu também aqui, dando uma olhada aqui na coletânea, eu acho que é um assunto muito importante, principalmente para as pessoas, né, que saíram agora, né, do PDV do banco. A pergunta é: posso aportar o valor do PDV no meu plano? BNB pode permitir isso no BD ou apenas no plano família e no plano CV? O plano BD, gente, ele é fechado a novos aportes, a novas contribuições. Isso não é de agora, isso foi lá quando foi criado, né, como a transição para a criação do plano CV, o plano BD foi fechado, tá certo? E aí, assim, também nem seria muito interessante você fazer esse aporte no plano BD, porque ele é um plano mutualista. Já pensou você botar o dinheirinho suado que você está recebendo e colocar no negócio que a partir do momento que ele entra no plano é de todo mundo para pagar o benefício? Então, não seria razoável. Agora, para o plano CV1, né, como aporte facultativo, e mais ainda para o plano família, que ele lhe dá a flexibilidade de você dizer que esse recurso eu quero receber ele em 10 anos, eu quero receber ele em 5 anos, eu quero receber ele em 20 anos, e aí você vai olhar a sua situação individual. O cara que está saindo no PDV, que já tem seus 72, 73 anos, não faz sentido querer um plano família para mais 20, 25 anos. Talvez faça mais sentido mais 15 anos, mais 10 anos, sempre entendendo que quanto menor esse prazo, maior vai ser o valor do seu benefício. Tá? Segundo ponto, tanto o BD como o CV, eles têm um olhar de longevidade e impõem, inclusive, a necessidade de você cumprir as metas atuariais. E nessas metas atuariais você vai olhar, você vai focar em inflação e um ganho real sobre isso. Você não vai ficar olhando para a CDI. Mas no plano família, não. No plano família você tem que olhar exatamente para essa coisa da liquidez a curto prazo, quando você fala em 5, 10 anos. Então você vai olhar para o Selic. Não é à toa que a referência, né, nossa meta de referência no família é o CDI. Não é à toa que no família nós entregamos uma rentabilidade acima do CDI. Por quê? Porque o plano, com essas características, ele permite que as nossas estratégias possam ser executadas dentro dessa linha. Não é razoável querer que o plano CV supere ou esteja próximo do CDI, quando o CDI não tem absolutamente nada a ver com as metas atuariais que se busca. Há até uma correlação, mas mesmo essa correlação ela é totalmente volátil. Por quê? Porque se você pegar o IPCA mais 6 aí num prazo muito longe para trás, você vai ver que é muito maior do que o próprio CDI. Então, a nossa meta atuarial do plano, historicamente, ela está muito convergente, até um pouco para esse patamar acima do CDI. Então, gente, no plano família e no plano CV faz todo sentido. Eu, enquanto estava na ativa, eu já fazia os meus aportes no plano família para fazer essa terceira perna num curto prazo, e a gente tem avançado muito nessas discussões nos nossos encontros, e pessoas que já estão aposentadas, tá? E que tem alguma previsão, algum ingresso de recurso, às vezes a pessoa vai vender uma casa, vai receber um dinheiro extra, tem um recurso que está entrando, faz todo sentido de você colocar este recurso no plano família dentro de uma perspectiva de somar os seus benefícios de BD e de CV num horizonte de prazo um pouco menor. Se você ainda for mais jovem, ainda na casa, né, dos 60, 65, assim como eu, vale a pena também analisar, colocar isso no CV, porque o CV também te dá uma perpetuidade. Ele vai te dar essa renda por 22 anos e depois de 22 anos vai funcionar igual o BD com uma renda vitalícia para você e para os seus dependentes. Então, não é demais e faz todo sentido. Um pedacinho do PDV, a gente, em vez de querer consumir ou de querer tocar, dar uma melhorada na nossa renda. A longevidade é uma realidade. Nós vamos viver mais. Isso, o que está ao nosso alcance fazer é a decisão de como é que eu quero viver mais. Tá? Viver mais, nós vamos. Na média, nós vamos. Agora, como é que nós vamos viver vai depender um pouco das nossas ações de poupança e de previdênciárias para que a gente melhore essa nossa renda. Tá bom?
Ok, então podemos... Bom, Zerou. ainda tem aqui uma última para a gente zerar, teria essa última. Pode fazer. É a do Arlindo. Ele fala o seguinte: prezados, boa tarde. Estimaria saber se a CAPEF e a sua diretoria já possuem conhecimento de questões legais sobre, além da base do INSS, prevalecer também a vontade do participante, pois vi decisões no STJ que tem tratado a respeito, onde tem considerado a vontade do participante. E aí ele complementa: na prerrogativa de que previdência não é salário, e sim facultativa, vontade de adesão, dessa forma ocorre que os fundos abertos, em que não só o pecúlio tem relação dos beneficiários de acordo com a vontade do participante, como também nos valores a serem recebidos pelas pessoas indicadas pelos participantes. Dessa forma, os pais, os irmãos, os filhos acima de 21 anos, uma companheira ou outra pessoa poderia receber, considerando a vontade do participante? Tem dois pontos aí. Ali botou aí um pacote legal, né? Tem alguns pontos, depende do plano, né? E depende do que é que você está chamando de receber. Se for receber o benefício, a aposentadoria, né? Só pode os legais ali, a esposa, a companheira, o filho menor do que 21 anos, né? Ou se for portador de deficiência, né? No caso do benefício, né? No caso do CV, se você não tem companheiro ou companheira, né? Nem filho menor de 21 anos, aí vai ter os herdeiros lá, né? Digamos, você faleceu e está na fase do renda certa, prazo certo. Ou seja, o remanescente da sua conta individual, ela vai para os seus herdeiros. E aí, nesse caso, né, se você lá tiver um testamento, alguma coisa, vai ser de acordo com a lei. 50% tem que ir para os herdeiros necessários e você pode dispor de 50%. No caso do CV, tá? E no família, tá certo? E no família, você vai indicar quem são os seus beneficiários. Porque o família se assegura a quase um seguro previdenciário. E na natureza do seguro, você só entra com os herdeiros legais na ausência de indicação de seus beneficiários. Então, se você fizer o família e indicar que lá vai ser o seu neto, que vai ser seu vizinho que cuida de você, que vai ser a cuidadora que cuida de você, é um ato de vontade sua. E aí, sim, pode fazer essa destinação. Tá? E a legislação e a jurisprudência jurídica tem respeitado e tem consolidado esse entendimento nesse sentido. Não sei se a gente conseguiu responder, Arlindo, mas se ficou ainda algum ponto, sinalize aí para a gente. Ele só complementa informando o seguinte: sim, isso é o que temos, mas falo de uma questão futura, se isso poderia ser revisto junto à Previc, legislação, etc. No Brasil, né, tudo é dinâmico, tudo é discutível, né? Isso ora é positivo e isso ora é negativo. Então, assim, existe discussões sobre isso? Não. Que a gente não existe discussões sobre isso. Então, se precisaria isso ganhar um nível de representatividade, de importância para o conjunto de participantes, para que isso, né, gerasse um engajamento de discussão, né, para esse tema. Assim, essa preocupação, para ser sincero, né, com você, a primeira vez que a gente nunca tinha, né, chegado nada nesse sentido aqui para a CAPEF, até porque o plano família resolve bem essa questão. E no caso do plano BD e do plano CV, aí não é uma regra, né, da CAPEF, é uma regra do sistema, os herdeiros e os dependentes, né, que você indica. Eu vou indicar outra pessoa, mas não indicou o filho, não indicou a esposa. Ela vai chegar aqui na justiça e vai pedir para, olha, eu sou herdeira. Isso, né? vai gerar um problema. Então... É o problema. O que a CAPEF faz nessas situações de forma prudente, ela não paga nem a um nem a outro, deposita em juiz e deixa que o juiz diga para qual para hora não pagar um e hora depois ter que pagar de novo para o outro. Assim, você vê em outros países, você ouve, né, lei e tal, que a vontade, usando o seu termo, tá? A vontade da pessoa, ela é respeitada, mas ela não é respeitada a vontade verbalizada. Ela é respeitada mediante
um testamento, né? Então, o que falta de cultura aqui no Brasil, e que você pode fazer, qualquer pessoa, é fazer o testamento. Né? Você vai lá, faz o testamento. Você pode botar quem entender. Você bota quem entende. É óbvio que existe o direito de sucessão no Brasil, e tem a parte que você pode dispor e a parte que você não consegue dispor. Por exemplo, eu tenho uma casa e tenho um plano de benefício. Ah, eu quero que o plano de benefício vá para fulano, e a casa vai para... É meu herdeiro necessário? É muito provável que a justiça vai respeitar o seu testamento. Agora, a gente tem que se organizar para colocar isso. Mesmo no exterior, as pessoas têm que botar em testamento. Não é automático, né? Então, se você colocar, eu acho que se aconselha com um advogado, né, Alcione? Eu acho que a melhor pessoa que pode orientar é um advogado. Mas não tem esse movimento mesmo, não. Não. Quer botar com o filho? Não quer botar? Não, né? Bom, então vamos compartilhar aqui a tela de sorteio, né, para todos que participaram. De antemão, já queremos agradecer a participação de todos e a gente vai compartilhar aqui a tela e fazer 3 sorteios, ok? Vou chamar 3 nomes aqui. Vocês estão conseguindo já ver a tela? Aumenta um pouco maior, Juliana, o Kevin. Ótimo. Pronto, esses são os ganhadores. Ellen Cristina Rodrigues Saraiva Leão, Carminda Niete de Freitas Peixoto e Paulo Roberto Assunção Aguiar do Nascimento. Parabéns aos ganhadores. Nós vamos entrar em contato com cada um de vocês para enviar os brindes, ok? De antemão, queremos agradecer, já pedir à diretoria se quiser fazer um agradecimento final. Guardou aí o sorteio, né? Sim, a gente está sendo gravado aqui o evento. Bom, pessoal, a gente agradece aqui a presença de cada um de vocês, né? É muito importante esse momento, né? A gente tem o participante como um eixo de atuação da nossa entidade, né? Isso tem uma representatividade dentro da nossa governança, tem toda uma atenção aí que a gente, ao fazer o planejamento estratégico da CAPEF, se preocupa em desenhar e em estruturar projetos que tenha esse alcance, que esteja voltado para o participante, nessa visão de que o participante ele é o principal beneficiário, é o dono da entidade, não é? E a gente precisa ter essa preocupação e essa gestão tem feito isso, né? Temos sempre que estar atentos aos nossos desafios, né? Então, o desafio para 2026, eu acho que nós temos basicamente 4 desafios, né? Primeiro, a questão da preocupação com a rentabilidade, né, Sérgio? A gente, Sérgio, Marcelo, tem isso todo dia, toda a diretoria aqui, o comitê de investimento, o conselho deliberativo, ou seja, é o que a gente se discute, é o que a gente respira aqui na entidade, essa preocupação com a questão da rentabilidade do plano DD, a rentabilidade do plano CV e também do plano família, né? Uma outra preocupação, desafio que a gente tem, pessoal, é continuar investindo, eu vou insistir sempre nisso, investir na modernização da nossa entidade. Isso é um guarda-chuva que tem vários segmentos que a gente precisa estar muito preocupado com isso, né? Para garantir essa eficiência, para garantir o patamar de custo que a gente tem condição de absorver, né? E que a gente precisa, né? Então, tem a IA aí, já tem alguns processos nossos que a gente já vem estudando, já tivemos algumas iniciativas. Cada área da CAPEF, esse ano de 2026, vai apresentar uma solução de IA aplicável à sua área, ao seu segmento, né? Isso é muito importante. A gente tem que estar atento aos movimentos externos e a CAPEF tem essa capacidade. Outro item, outro desafio, foi até objeto de uma pergunta de um colega, a questão dos imóveis, né? Outro aspecto que a gente vem se preocupando, pelo que o Sérgio colocou, que a gente tem que entregar liquidez, a gente precisa pagar, né? E o maior desafio de todos, pessoal, é trabalhar para que a gente possa continuar pagando os benefícios. Vão ser cerca de 580 milhões em 2025, e a gente tem que ter esse compromisso. Aí também foi o propósito de uma pergunta de um colega, se a gente vai ir até o final, se vai durar, se vai perdurar. Então, assim, é esse eixo de atuação que a gente tem, né? Ou seja, muita responsabilidade. Nós somos aqui muito amigos, 3 diretores, mas
a gente tem as nossas discussões e isso é muito bom. Cada um tem a sua liberdade de se expressar, de colocar, de discordar, né? E isso mesmo no Conselho Deliberativo também. Nossas reuniões são muito técnicas, muito debatidas. E isso até motiva a gente, né? Para a gente cada vez mais se preparar para conduzir de uma forma muito responsável a nossa entidade, da qual a gente também faz parte e quer participar depois no papel de participante assistido também. Alcione, um alerta aqui que um participante me mandou sobre imposto de renda, já que você está falando, Lucenildo, né? O Lucenildo é um cara muito ligado nessas questões, ele diz que vai ter as isenções, né, e tudo mais, mas para quem tem mais de um benefício, né, por exemplo, tem o CV e tem o BD, você vai ter a isenção mensal, mas você vai ter que fazer a declaração anual, vai acumular. É óbvio que também nesse acúmulo você vai entrar suas deduções que eventualmente você tenha, de CAMED, de MEC, de educação, né, e tudo mais. Mais uma vez, o governo fez isso na perspectiva do rendimento total individual até 5 mil, né, por mensal, no efeito anual, e até 7.350. Mas se você recebe do plano BD, recebe do CV e recebe do família, você, em cada plano, você vai ter a sua dedução de acordo com o valor. Por quê? Porque a tabela é aplicada, não é para a CAPEF, a tabela é aplicada pela fonte pagadora. E cada plano é uma fonte pagadora, como é, por exemplo, o INSS e é o plano de benefício BD. Isso não é somado, até porque a CAPEF não tem acesso para saber exatamente qual é a conta, qual é o valor que você recebe isso. Então, a legislação da Receita é muito clara. Você aplica a tabela como fonte pagadora, sem se preocupar com. Então, vai fazer ele isoladamente, mas no final do ano, quem tem mais de uma, duas ou três, vai ter o juízo final. E aí vai ter a construção de toda a renda e colocar também todas as suas deduções. Então, Lucenildo, obrigado pelo alerta e faço de público aí para todos os participantes, porque, obviamente, cada um tem a sua situação específica. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço, estamos aqui à disposição.